www.alian.gov.br, tudo minúsculo, é só você acessá-la, amigo internauta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu vou tentar dividir aqui meu tempo para tratar de dois temas rapidamente. Primeiro, senhor presidente, para informar e mostrar publicações que confirmam a existência de CPIs em assembleias estaduais investigando fatos determinados relacionados a fornecimento de energia elétrica. Estou aqui com uma notícia da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, que tem a CPI da Enersul, com uma notícia da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que tem uma CPI instalada para a investigação do sistema energético e da empresa concessionária do Ceará, e uma notícia aqui da Assembleia Legislativa de Alagoas, onde o plenário aprovou por unanimidade a criação da CPI da Eletrobras. O povo do Amazonas espera uma resposta da Assembleia Legislativa, deputado Zé Ricardo, como essa, e não a tentativa de usar a Procuradoria para tentar justificar a decisão política de não instalar a CPI nesta casa. Quem é contra a CPI, que diga que é contra, mas que não fique tentando inventar subterfúgios jurídicos para tentar impedir a investigação nessa casa. Mas eu, deputado Zé Ricardo, cada vez estou mais convencido da necessidade dessa investigação. Nós ouvimos ontem, deputado Marco Rota, com muita veemência, o senhor Madureira dizer aqui que Manaus não tem mais problemas de geração. E o discurso é absolutamente contraditório, porque ao tempo que ele diz que não tem problema de geração, ele diz que a solução definitiva depende do União de Tucuruí, que é geração. Mas confrontando o deputado Zé Ricardo com o que foi publicado no G1 ontem, após a visita do senador Eduardo Braga e a visita da senadora Vanessa ao ministro Edson Lobão, aí é que eu não entendi mais nada. Olha o que diz o senador Eduardo Braga. No final do ano passado, o governo federal chegou a inaugurar na cidade 7 novas subestações, além de recuperar outras 3. Como as obras não se mostraram suficientes e os apagões continuaram, palavras do senador Eduardo Braga. Para 2012, a previsão é inaugurar mais 12 subestações com investimento bilionário de 1,2 bilhões. Se nós não temos problema de geração, por que vão inaugurar mais 12 subestações? Que conversa é essa? Alguma coisa está errada, deputado Marco Rota. Alguma coisa precisa ser esclarecida. O presidente da Eletrobras vem aqui e diz que nós não temos problema de geração. O senador vai com o ministro e o ministro diz que vai inaugurar mais 6 subestações com capacidade de 600 megawatts. De acordo com o senador Eduardo Braga, está sendo construída uma nova usina de 600 megawatts. Para quê? Se nós não temos problema de geração. Portanto, essa situação precisa ser esclarecida. O discurso do presidente da Eletrobras, de que nós não temos problema de geração, está sendo o tempo inteiro confrontado agora por informações oficiais do Ministério das Minas e Energia, que diz que vai construir mais 6 subestações aqui. A matéria diz mais, que gastaram 400 milhões em 2010, 600 milhões em 2011, e que agora a previsão é para gastar 1,2 bilhões bilhão em 2012. Tudo para a geração. E aí vem aqui o presidente da Eletrobras e diz que nós não temos problema nenhum de geração. Portanto, eu cada vez mais estou convicto não só da legalidade, mas da oportunidade e da necessidade de criação imediata da CPI para investigar o apagão ocorrido aqui nos últimos dias 18 e 19. Mas, senhor presidente, eu quero fazer um registro rápido nesse último minuto e meio que me faltam, peço até que filmem aqui o caderno especial da crítica publicado segunda-feira sobre petróleo e gás. Deputado Fausto Souza, eu pedi que fosse incluído esse caderno nos anais da Assembleia Legislativa. Talvez eu não tenho
não corro o risco de errar ao dizer que este é o melhor material jornalístico já publicado por um jornal aqui no estado do Amazonas. Um material muito intenso, que traz uma série de dados técnicos e que consegue mesclar os dados técnicos com o sentimento e o sofrimento do povo dos municípios onde está ou onde se prevê que jorrará petróleo. Agora, essa matéria, ela deve servir de reflexão também para nós. O petróleo trouxe muita riqueza para o orçamento de Quari, mas deixou muita miséria para o povo de Quari. O petróleo, num determinado momento, levou um boom de desenvolvimento para Carauari, mas quando não encontraram com vazão suficiente, abandonaram a cidade e deixaram só os problemas. E aí, deputado Marco Rota, nós precisamos refletir e talvez elaborar uma legislação nesta casa, porque as medidas compensatórias das empresas que exploram petróleo e gás não podem ser medidas de caridade. Constrói uma escola ali, dá uma bomba de combustível ali, dá um equipamento de futebol para a comunidade não sei onde, dá não sei quantas sacolas de rancho. Nós precisamos que as medidas compensatórias sejam medidas estruturais para a vida do povo. Medida compensatória tem que ser construir um porto. Medida compensatória tem que ser ficar responsável por 10, por 20, por 30 anos pela manutenção de uma escola numa comunidade rural. Medida compensatória tem que ser recuperar uma estrada vicinal. E não essas medidas de caridade que são feitas por aí, que o tempo apaga. Depois a empresa sai e fica miséria. Também a matéria nos leva a uma reflexão, deputado Adjunto Afonso, da necessidade de criação de um polo gás químico e petroquímico em Manaus, sobre risco de nós nos tornarmos o que já fomos no passado, exportador de commodities para bancar a indústria em São Paulo. Nós vamos vender petróleo e importar gasolina, como nós vendíamos borracha e importávamos produtos manufaturados da borracha. E isso é óbvio que não é um caminho sólido de desenvolvimento para o nosso estado. Portanto, precisamos, no momento em que se busca ainda encontrar petróleo e gás em muitas regiões do nosso estado, preparar o estado do Amazonas para esse futuro. Por fim, senhor presidente, há um aspecto muito grave na matéria, deputado Zé Ricardo. A matéria denuncia que o senhor Graco Diniz, que era superintendente do IPAAM, assinou 19 das 31 licenças ambientais para HRT explorar petróleo no interior do Amazonas e poucos dias depois da assinatura da última licença ambiental, pediu licença para interesse particular do IPAAM e virou diretor da empresa HRT. Isso não é sério, isso coloca sob suspeita todas as licenças assinadas por ele, e eu estou protocolando hoje no Ministério Público Federal e no Ministério Público Estadual um pedido de investigação e pedindo também que a SDS audite essas 19 licenças concedidas pelo senhor Graco. Não é razoável, deputado Orlando Cidade, que um diretor do Instituto de Proteção Ambiental assine 19 licenças a favor de uma empresa e um dia depois vire diretor dessa empresa. Isso não é sério, isso não é coerente com a defesa dos interesses maiores do povo do estado do Amazonas, e essas licenças e a postura desse cidadão precisa ser investigada pelo Ministério Público e pela própria SDS e pelo próprio IPAAM. Muito obrigado, senhor presidente.